Lá, começando mais uma correção dos conteúdos de física. Nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção da página 91 e 96. O conteúdo é resistores e associação a resistores. Também vou simplesmente no conteúdo relacionado a resistores, vou fazer a correção apenas da questão 16 e questão 19. O vídeo não ficar muito longo, porém são as questões mais complicadas. E da página 96 é apenas uma questão de associação a resistores. Questão 21. E da página 91, questão 16 e 19. Então vamos lá iniciar a correção. Na questão 16 da página 91, ele diz o quê? No terminais de um fio de comprimento de 20 metros e área de seção transversal de 2 milímetros por metro quadrado, é aplicada uma tensão de 200 volts. Sabendo que o fio é percorrido por uma corrente de intensidade de 20 amperes, aí ele pede para determinar: letra A, a resistência do fio, e letra B, a resistividade do material de que é feito o fio. Então, simplesmente aqui passando os dados aqui da questão, ele dá a área do material, ou seja, a espessura do material, que é 2 milímetros por metro quadrado. Como aqui o comprimento é dado em metro, pessoal, vou fazer a transformação, feita aqui. Então ficou 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Porém, ele deu o que? Uma tensão de 220 volts e também uma corrente de 20 amperes. O comprimento, como eu já tinha falado em metro, deu um comprimento de 20 metros. Porém, na letra A ele quer saber a resistência e na letra B a resistividade. Esse pezinho minúsculo aqui. Então, como eu tenho uma tensão e uma corrente, eu utilizo a lei de Ohms, onde resistência é igual a tensão dividida pela corrente. Utilizo a lei de Ohms para estar calculando a resistência. Então, resistência é igual a tensão, que é 220, dividida pela corrente, que é de 20 amperes. Então, resistência é igual a 11 ohms. Não tem nenhum segredo, é simplesmente desse jeito. Então, se eu tiver uma tensão e uma corrente, eu consigo calcular a resistência utilizando a lei de Ohms. Bem simples, bem fácil. Porém, na letra B ele quer saber o que? A resistividade. Então, eu tenho uma fórmula aqui da resistência, onde resistência é igual a resistividade vezes o comprimento, representada pelo L, a resistividade representada por um pezinho minúsculo, dividido pela a área da sua seção transversal, representada por um S. A resistência, fazendo a substituição, a resistência eu acabei de encontrar foi 11 ohms, igual a resistividade que ele quer encontrar, vezes o comprimento, que é 22 metros, dividido pela sua área, ou seja, sua espessura, que é de 2 vezes 10 elevado a menos 6. Feita a multiplicação aqui, ficou 22P, não é isso? Ficou 11 igual a 22P dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6. Aí eu aplico a regra 3 simples. Aplicando a regra 3 simples, fica o seguinte. Primeiro que tem variável, 22P vezes 1 é igual a 22P. 11 vezes 2 é igual a 22. Então ficou 22 igual a 22 vezes 10 elevado a 6. Aqui simplesmente eu vou acrescentar meu expoente. Porque aqui meu expoente é zero. Quando eu multiplicar vezes 10 elevado a zero, multiplicação com expoente, conserva a base, que seria o meu 10,
e somos expoente. Ia ficar o que? 0 mais menos 6. Mais por menos ia ficar menos, então ia ficar 0 menos 6. Ia prevalecer o meu menos 6. Então tá aqui. Aqui tá multiplicando. Vou passar dividindo. Então resistividade é igual a 22. 22 dividido por 22, que é igual a 1. Aqui, se eu quisesse acrescentar meu expoente, poderia acrescentar vezes 10 elevado a 0. E alterar aqui o meu resultado? Não, porque quando eu coisasse o meu expoente aqui, ia conservar a base, que era o 10, e ia, divisão com expoente, subtrair os expoentes. Ia ficar o quê? Menos 6, menos 0. Então, menos por menos mais, como é soma, conserva o sinal e somos expoente. 6 mais 0 igual a 6. Então, meu expoente aqui é 6. Resistividade. A unidade de medida da resistividade é ohms vezes metro. Ohms vezes metro. Então tá aí. É meio complicadozinho um pouquinho, mas se pegar, fazer a substituição correta e as transformações necessárias, tem que prestar muita atenção nas unidades de medida. Como aqui estava milímetros vezes metro ao quadrado, e a unidade de medida base é o metro, não milímetro, e aqui já deu um comprimento em metros, então tem que igualar o que? As minhas unidades, que são relacionadas, que são de uma mesma ordem de grandeza, certo? Então, igualei aqui, ó, transformei para metro, simplesmente fazer essas substituições para não ter erro no cálculo. Fazendo essas substituições assim, essas transformações, substituições não, transformações, e fazendo as substituições corretas, cada um colocando cada um na sua posição correta aqui, substituindo pelos valores. A matemática que você vai utilizar é uma divisão, multiplicação, a multiplicação com expoente ou divisão com expoente, simples. Isso aí vocês já aprenderam já desde a sexta série, se não me engano. Sexto, nesse caso é sétimo ano. Então vamos para a questão 19. Na questão 19, ele diz o que? Dispõe-se de um fio de cobre e outro de níquel cromo, ambos de seção normal de 1,5 milímetros por metro quadrado de área. Aí ele diz que qual deve ser o comprimento de cada fio para se obter uma resistência elétrica de 8 ohms. Aqui dá o valor da resistividade do cobre, que é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. E a resistividade do níquel cromo, que é de 1,1 vezes 10 elevado a menos 6. Então ele quer saber o que? O comprimento, o valor de Lzinho. Tá aqui os dados. Para ambos, tanto para o níquel cromo e para o cobre, a sua seção, ou seja, o seu diâmetro é o mesmo de 1,5 vezes 10, ou de 1,5 milímetros por metro ao quadrado. Aqui feita a transformação aqui, como aconteceu lá, já sei que vai ser 10, vai ser elevado a menos 6. Então ficou 1,6 vezes 10 a menos 6 metros. Como eu falei, quer saber o Lzinho, que é o comprimento de cada um. A resistência para ambos é de 8 ohms, porém a resistividade de cada material é diferente. Do cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 8 e do níquel cromo de 1,1 vezes 10 a menos 6. Então vamos lá calcular o comprimento primeiro do cobre. Aquela mesma formulazinha, essa fórmula aqui que foi utilizada na letra B da questão anterior, onde resistência é igual a resistitividade vezes o comprimento dividido pela sua área. Onde
a resistência para tanto para o cobre para o níquel cromo é de 8, igual a resistividade do cobre, que é de 1,7 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento que ele quer saber, né, isso, dividido pela área, tanto para um, tanto para o outro, é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. Isso já está transformado. Feito o cálculozinho aqui, aplica a regra 3 simples, né, isso com isso, depois isso com isso. Primeiro que tem a variável. Todo esse número aqui multiplicado por 1 vai permanecer ele mesmo, igual a 8 vezes 1,5 igual a 12. Como o expoente aqui é zero, quando eu somar com menos 6 vai permanecer menos 6. Está multiplicando, passa dividindo. Então o comprimento é igual 12 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,7 vezes 10 a menos 8. Esse número aqui passou dividindo. Então, o comprimento do cobre é de aproximadamente 7,06 vezes 10 elevado a 2 positivo. Por que 2 positivo, professor? Divisão com expoente, subtrai os expoentes. Vou fazer aqui. Quais são os expoentes? Nunca de baixo pelo de cima. Nunca o de baixo pelo de cima. Sempre o de cima pelo de baixo. Então, quais são meus expoentes? Menos 6. Na divisão? Então, menos. Qual é o outro expoente? Menos 8. Ficou dois sinais juntos, separei por parênteses e faço o jogo de sinais. Menos por menos, mais. Então, vai ficar menos 6 mais 8. Então, conserva o sinal maior, que é mais. Sinais diferentes, subtrai 8 menos 6 igual a 2. Então, o expoente aqui ficou 2. Encontrando a grandeza, fazendo a transformação, retirando o expoente, zerando o expoente aqui. Para diminuir o expoente, vou movimentar minha vírgula para a direita. Então, meu número é 2 aqui, vou movimentar minha casa 2 vezes. Movimentei 1, 2. Então, ficou aproximadamente 706 metros. Agora vamos encontrar o comprimento do níquel cromo. Então, novamente, aquela formulazinha. A mesma fórmula, a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela sua área. Onde a resistência é a mesma, aplicada no cobre, de 8 ohms, igual. Só vai mudar aqui a resistividade, que é de 1,1 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o comprimento, que ele quer encontrar, que é representado por L, dividido pela a sua área. A área também foi aplicada a mesma, tanto para o cobre, tanto para o níquel cromo, de 1,5 vezes 10 a menos 6. Feito aí, aqui vai continuar ele mesmo aqui, multiplicando. Então, vou aplicar que é regra 3 simples. Todo esse número de cima multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, né? Isso aqui, primeiro que tem a variável, depois o que não tem variável. 8 vezes 1,5, o mesmo 12 vezes 10, elevado a menos 6. Está multiplicando, passa dividindo. Então, o comprimento é igual a 12 vezes 10 a menos 6, dividido por quê? Por 1,1 vezes 10 a menos 6. Aqui eu posso eliminar. É igual o de cima com o de baixo. Então, o comprimento vai dar aproximadamente 11 metros. Deu 10, deu mais aproximado para 11 do que para 10,5 metros. Então, tá aí a correção sobre resistência. Vamos agora para a correção
de associação a resistores. Dando continuidade, agora eu vou fazer a correção da página 96, conteúdo associação a resistores. Então, a questão que foi passada foi somente a questão 21, onde diz: calcule os valores da resistência equivalente em cada circuito representado. Letra A. Na letra A, primeiro ele dá o quê? Um circuito em série. Um está em série com o outro. Para calcular um circuito em série, então é basicamente a resistência equivalente. Para calcular a resistência equivalente é a soma equivalente é igual à soma de todas as resistências. Se tem resistência 1 ou mais, resistência 2 e assim por diante. Então, como aqui está em série, então ficou assim. Ficou 1 mais 2 mais 3. Eu tenho um resistor de 1 ohms, outro de 2 ohms, mais outro de 3. Então, deu um total de quê? De 6 ohms. A resistência equivalente nesse circuito é de 6 ohms. Na letra B, ele já dá um circuito onde os resistores ficam o quê? Em paralelo um ao outro. Para calcular a resistência equivalente desses resistores, vai ser o seguinte: vou o quê? Resistência em paralelo vai ser a multiplicação dos resistores 1 e 2 dividido pela soma desses resistores. Resistores 1 mais resistor 2. Nesse caso, ficou o quê? Eu tenho um resistor de 4 ohms e outro de 12 ohms. Então, ficou como? Ficou 12 vezes 4, não é isso? A multiplicação dos resistores dividido pela soma deles, que é 12 mais 4. Então, deu o total de 48 dividido por 16. Feita a divisão, ficou um total de 3 ohms. Então, na letra B, a resistência equivalente é de 3 ohms. Na letra C, ele já começa a complicar um pouco, onde ele tem um resistor em série, e tem um resistor paralelo, tem 3 resistores paralelos com um com o outro. Então, primeiro eu vou calcular a resistência equivalente nesses dois em paralelo ao resultado da sequência desse aqui. Vou fazer ele em paralelo ao de baixo, ou vice-versa, começa aqui daqui para cá, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo. Sendo que, se eu começar de baixo, o resultado da resistência equivalente aqui, vou fazer em paralelo, vou calcular aqui a resistência que vai ficar em paralelo com esse de cima. Depois somar com a resistência que está em série. Aí ficou assim. Primeiro eu fiz de cima para baixo. Primeiro a resistência de 20 ohms com a resistência de 30 ohms. Onde ficou 10 mais, que é a resistência que está em série, mais 20 vezes 30, que deu o total de 600, se eu não me engano, de 600, sim, dividido por 50, que deu um total de 12 ohms. Feito assim, como deu um total de 12 aqui, ó, resistência equivalente aqui nesse circuito em paralelo deu 12. Agora o resultado aqui que foi 12, vou fazer paralelo ao resistor de
60. Então ficou aqui o meu resistor que está em série. Novamente eu vou repetir ele. Mas o que? O resistor, a resistência equivalente em paralelo entre o resultado desses resistores mais o resistor de 60. Então fica o que? A multiplicação. 12 vezes 60, se não me engano, dá 720, dividido pela soma de 12 mais 60, que é 72. Feito aqui, 720 dividido por 72 é igual a 10. Então, tendo aqui já em série, encerrado a minha resistência em paralelo, agora vou ter somente uma resistência em série. Novamente, como foi lá no primeiro, na letra A, considerada em série, então ficou que a soma da resistência. Então ficou 10 mais 10, que dá o total de 20 ohms. Na letra D também é simples. Eu tenho um circuito aqui onde tem tem um resistor de 3 ohms em série. Em sequência, tenho um resistor paralelo com o outro, um resistor de 4 ohms paralelo a uma resistência em série, de 3 ohms mais 1 ohms, seguindo um resistor em série de 4 ohms. Tendo em vista, como aqui fica em série aqui, como é em série, simplesmente eu vou fazer a soma aqui, dando um total de 4 ohms. De vez eu fazer paralelo de 4 ohms com 1, então já faço a soma aqui, então tem um resistor de 4, eliminando um dos dois aqui e deixando somente eles em paralelo um com o outro, com 4 ohms. Tendo visto aí, ficou dessa forma: um resistor de 3 ohms em série, mais um resistor, dois resistores que estão em paralelo de 4 ohms, então é a multiplicação, dividido pela soma dos resistores, todos os dois são de 4 ohms, então 4 vezes 4 é 16, dividido pela soma, que é 4 mais 4 é igual a 8, mais o outro resistor de 4 ohms que está em série, que dá um total aqui de... Então, tendo assim, fica dessa forma: todos em série em um resistor de 3, mais o que? Aqui deu o total de 2, não é isso? 4 vezes 4, 16, dividido pela soma aqui de 4 mais 4 igual a 8, 16 dividido por 8 igual a 2, mais o outro resistor que está em série, que é igual a 4. Tendo a soma aqui, então dá um total de 4 ohms. Então, tendo visto aí, pelo menos para vocês terem uma noção da correção aí dos conteúdos, de como é que se faz. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, que eu estou à disposição. Pode deixar uma mensagem lá no próprio vídeo lá no YouTube. Sem necessidade, vocês entrem em contato comigo mesmo, que é até melhor. Posso estar até fazendo um vídeo mais rápido, explicando qualquer coisa que vocês tenham dúvida. Estou à disposição.